Alô, alô, torcida alvinegra. Tá no ar mais um programa Zuno Vozão. Nosso episódio 22 vai iniciar agora. Programa que tem muita coisa hoje para ser discutida aqui. O início do Ceará na Série A, né? 3 primeiras rodadas aí do Ceará. Além da partida Ceará-Atlético Mineiro, algumas coisas importantes relativas ao clube, para a gente já começar o nosso processo de discussão em cima do Vozão de Porangabuçu. Antes de mais nada, a gente sempre gosta de dizer que o Zuno Vozão ele está em várias plataformas. Ele tá você pode estar assistindo ele pelo Facebook, você pode estar assistindo ele pelo Instagram, e você pode estar assistindo ele pelo YouTube. No Facebook, o Zuno Vozão, você vai lá, curte o Zuno Vozão para você poder aí ver o nosso programa. No Instagram, curte e segue a página, assim como no Facebook. E no YouTube, aperta lá o sininho notificações para que você possa receber sempre o programa Zuno Vozão. Hoje estamos aqui com Reis Filho, Delano Moreira, Renan de Andrade, para a gente começar a nossa discussão. E sem muitos preâmbulos, até porque a alegria de pobre dura pouco, né? A do Ceará, parece que assim, o Ceará já acabou a alegria da Copa do Nordeste, novo campeonato, e o negócio não está nada bom. Então, sem muito preâmbulos, já vou chamar aqui, começar de baixo para cima, Renan de Andrade, para ele já dar o seu primeiro alô aí com relação ao nosso programa de número 22. E aí, Renan? Fala, nação alvinegra. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham, estão curtindo, estão compartilhando. Né? É bom ver isso, é bom ver o torcedor alvinegro cada vez mais se engajando aqui com a gente, né? Começo duro, né? Começo difícil e um começo que já traz um pouco do real para o nosso alvinegro. E eu digo mais, quem está mais atento à realidade, quem não a nega, tem muito mais chance de ter sucesso no seu empreendimento. Não, o Ceará tem que abrir muito olho para o que está acontecendo ao seu redor, para não deixar a Copa do Nordeste subir a cabeça e começar a entender que agora o nível é outro. O Campeonato Brasileiro é outro nível. Então, aquele bom time que terminou a Copa do Nordeste, precisa de alguns pontos de reforços. Mas isso, quem tem que entender, principalmente, é o nosso presidente, Robson de Castro. É isso aí. Primeiro recado de Renan, e aí eu já passo aí para Delano Moreira, para ele dar perspectivas aí do que ele viu no Ceará na última semana. Boa noite, meninos. Boa noite, nação. Boa noite, bom dia, boa tarde. Basicamente é o que o Renan falou. O choque de realidade apareceu, né? Não que não tenhamos um time competitivo. Até acho que a gente tem um time competitivo. Um time que vai no Mineirão e consegue jogar. Não é aqui exaltando troféu, joga igual e não. Mas um time que vai no Mineirão e faz um jogo digno, um jogo honesto, justo que a gente fez, é um time que tem qualidade. Agora a gente tem, sim, e urgente, que pincelar esse time com contratações. Tenha dúvidas. E aí, Reicil, tá dando para acompanhar o Ceará? Murchou um pouquinho esses últimos dias ou ainda continua confiante? Não, continua confiante, continuamos esperançosos, né? Ceará não murcha não, Andrade. Torcida do Ceará não murcha não. Que papo é esse? A gente está acostumado, a gente só está revendo o filme de 2 anos atrás se repetindo e sempre começo de campeonato brasileiro a gente não começa bem, tirando aqueles 4-0 do ano passado que iludiu muita gente, mas esse ano está se repetindo, não entrar com o pé certo na Série A. Então é preocupante. A gente pegou 2 adversários muito difíceis nessa última semana, foi o Grêmio, empatamos e agora perdemos para um Atlético Mineiro que pode lutar lá em cima, né? Um time muito bem qualificado. Mas o grande problema é que a gente precisa focar nessa nossa conversa, nesse nosso debate, é a questão de elenco. O Ceará precisa de elenco para suportar essa Série A de jogos quarta, jogo sábado, enfim, muito jogo e pouco elenco. E é uma coisa que a gente vem falando muito aqui, a gente vai discutir no programa esse tópico específico do elenco, o Zuno Vozão vem alertando o tempo todo, né?
Copa do Nordeste, na minha opinião, acabou Copa do Nordeste. Ano passado, taça está guardada, agora o campeonato é outro, o campeonato mais importante do ano. E a gente até alertou aqui que o Ceará tomasse cuidado, lembrasse lá da primeira Copa do Nordeste da gente em 2015, que o Ceará dormiu na Série B por umas 10 rodadas, 12 rodadas, quando atentou, a lama já estava em cima da cabeça em 2015, e a gente sabe como foi aquele ano e aquela Série B, o sofrimento do torcedor do Ceará, né, quase caindo para a Série C. Então, que a lição seja dada e que a gente não aplique o Ctrl-C, Ctrl-V de 2015 na Série A, porque Série A, o buraco é mais embaixo, para a gente conseguir uma recuperação como em 2018. Então, ninguém está afim disso, né? Andrade, a Série A já nos permitiu uma recuperação parecida com aquela de 2015, que a gente cai para a Série C, que foi em 2018, né? É. Não tem, eu não gosto de falar, aliás, é até bom falar para ver se acontece de um raio cair 2 vezes no mesmo canto, né? Exatamente. Caiu. Mas, meu amigo, é muito improvável, né? Renan, eu analiso, só para pincelar o que vocês estão falando aí, rapidinho, para a gente dar prosseguimento, eu analiso da seguinte forma. Repetimos o feito de 2015, 2018, né, aquele milagre. Em 2019 a gente foi punido, a gente caiu, só que quem está disputando a Série B é o Cruzeiro. Foi pior. Né? Fez mais questão de cair do que o Ceará. Esse ano não tem apelação, não. Nem tem o Cruzeiro para salvar a gente, não. Não é todo dia que é dia santo, né? Não é todo ano que é ano santo. Olha que esse Botafogo tá dando umas carinhas de Cruzeiro. Vamos lá, vamos falar de Vozão. Jogo de hoje, Ceará e Atlético Mineiro. Perdemos aí 2-0. Uma partida onde o Ceará começou o jogo com Fernando Praz, Samuel Xavier, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Willian Oliveira, Fabinho Lima, Sobral, Matheus Gonçalves e Rafael Sobral. Na verdade, aqui a escalação está trocada, né? O Sobral foi para o meio e o Lima, né, no lugar aí do Sobral, aí, no papel aí está errado, né? Então, vou aqui chamar o Delano Moreira para ele começar aí a falar um pouquinho sobre essa partida Ceará e Atlético Mineiro e Ceará, 2-0 Galo. Andrade, essa partida de hoje, ela me lembrou aquele time do Lisca de 2018, que a gente tinha um time bem compactadinho, jogando bem certinho, onde na maioria dos jogos a gente sabia sofrer, mas a gente sabia sofrer com consciência, sair para o jogo. Me lembrou muito aquele time do Lisca, mas com uma diferença. Sem a letalidade daquele time. Sem o Arthur, né? E se a gente quiser continuar com esse futebol bem aplicado taticamente, quiser conseguir alguma coisa nessa Série A, a gente tem que ser letal, a gente tem que ser assertivo nas conclusões. Hoje, no primeiro tempo, nós tivemos 3 chances para fazer um gol. Aquela mais clara com o Lima. E aí eu acho que faltou um pouco de autoconfiança para ele poder definir. E você nota que ele até tenta esperar o Sob chegar, mas o Sob já vinha muito atrás. Um jogo muito... Né, um calor muito grande, 40 graus. E pode cobrar de um cara de 35 anos que chega na plenitude para poder no contra-ataque definir. O cara que já estava se entregando taticamente ao jogo. Muito bem armado o Ceará. O Atlético Mineiro não andou no primeiro tempo. Não se criou. Né? Em alguns momentos do jogo, o desafogo era o Keno. E identificado logo pelo Guto. O Guto dobrou a marcação e o Sampaoli tentou colocar ali o Ioran para jogar naquela posição, para fazer a inversão de bola para o outro lado, para pegar nossas zagas protegidas. Mas o nosso setor defensivo está muito bem postado. Os meninos muito bem, o Willian Oliveira e o Fabinho. Na minha opinião, o Lima fez a melhor partida dele do ano. Né? Foi o nosso jogador de ataque mais perigoso. Agora, aí é onde vem um problema. Matheus Gonçalves, defensivamente, ele fez até uma boa partida. Só que o Matheus Gonçalves é o tipo de jogador que eu acho que o treinador tem que exigir dele apenas uma única coisa. Ou você jogue para marcar, ou você jogue para atacar. Porque fazer as duas coisas, infelizmente, ele não consegue. Hoje ficou provado. Ou ele ataca, como foi no jogo contra o Sport, que ele atacou e foi muito bem. Nossas principais jogadas foram com o Matheus. Mas no âmbito defensivo foi muito ruim. Ou ele só marca como foi hoje.
né? E praticamente anulou ali o lado esquerdo do Atlético Mineiro, que estava com um jogador improvisado, tanto é que depois o Arana entrou. E na frente, na centroavância, o Sobis muito bem marcado, tentando se movimentar, mas na hora da conclusão, na hora de chegar e definir, também não tinha aquela força que, por exemplo, o Kleber tem. Então, assim, eu acho que o nosso modelo de jogo para a Série A está muito bem montado. A ideia ela está bem montada. Agora, falta ainda a gente ter peças que sejam assertivas, que sejam letais, que concluam e definam. Né? Del, Oi. Eu vou ser bem claro, eu vou pegar um pouquinho do teu mote para dizer o seguinte. O Ceará de hoje, na minha opinião, foi o Ceará da Copa do Nordeste. Se você, assim, diferente, na minha opinião, do jogo contra o Grêmio, onde a gente não fez uma boa partida, do jogo contra o Sport, onde a partida foi, na verdade, horrorosa. Hoje a gente viu um esboço daquele Ceará da Copa do Nordeste. Qual que, na minha opinião, acho que falta? O que é que a gente viu de diferente desse Ceará de hoje para o Ceará da Copa do Nordeste? Na minha opinião, ataque. Aquele ataque da Copa do Nordeste criava para ele mesmo. Esse ataque de hoje, ataque definido, né? Um ataque criava. O Sobral estava o tempo todo beliscando, mordendo a bola, comendo a bola e passando. O Leandro Carvalho do mesmo jeito, mordendo para um lado e para o outro, passando. Né? E o Clebão exaustivo. Se você notar, o Sobral tentou fazer isso hoje várias vezes, viu? Mas ele no meio, né? Diferente. Né? Aí, assim, o que eu percebo hoje de muito diferente nisso é que esse time do primeiro tempo, ele tinha um conceito defensivo muito bem montado. Só que o conceito ofensivo desse time foi muito ruim. Por que eu vou dizer muito ruim? E foi aonde a gente sofreu no jogo. Foi porque, sem meia, que o Sobral nunca foi meia em lugar nenhum do mundo, né? A única saída do Ceará era alguma escapada em velocidade, porque a gente pegava e dava o chutão para frente. Sem o Clebão para raspar essa bola de cabeça, a bola batia e voltava muito. A sorte é que nossa defesa estava tão bem montada que o Atlético não evoluía. Então, assim, o que eu percebi é que o Ceará tem hoje uma dependência muito grande de um meia com a qualidade do Vinícius. Isso, para mim, é um ponto muito complicado nesse time do Ceará, porque assim, a gente eu não consigo enxergar nesse elenco um meia com a qualidade dele, com força física para marcar, com força física para ganhar dividida no meio-campo e com qualidade técnica para preparar a jogada. Bola parada. E além da bola parada, né? Além da bola parada. Então, assim, essas qualidades a gente não tem. O Wesley, que me perdoe, mas o Wesley, para mim, eu não sei o que ainda há investimento no Wesley para esse jogador. Eu vou repetir o que eu falei com vocês de cabeça quente no nosso grupo. Eu desligo a televisão se o Wesley voltar a entrar no nosso time. Não dá, eu não aguento. Não dá. Eu tô tomando uma chanceolite quando o Wesley entra. Não dá, cara. Não dá. Ele entra para jogar 5 minutos e entra com preguiça. Complementando o que os meninos estão... complementando o que os meninos estão dizendo, que vocês estão dizendo, o Wesley entrou mal demais, péssimo, triste, jogador cabisbaixo. Ele, cara, eu não sei se é depressão, se é infelicidade, mas o cara joga de cabeça baixa, cara. Entrou, ele pegou na bola. Alguém viu ele pegando a bola? Eu não vi. Ele atrapalhou. Ele atrapalhou o Samuel Xavier para ele perder a bola no segundo gol. Outra coisa importante. A gente não pode fazer com que esses meninos novos que estejam despontando agora sejam a solução dos problemas. Eles têm que servir para agregar. Aí eu falo de Jacaré, eu falo até do Rick, o próprio Kleber, mas o Kleber já está estabelecido. Nosso zagueiro também. O Gabriel Lacerda, que fez um pênalti bobo infantil, mas vinha muito bem na partida. É um menino que tem personalidade, que vai ser lapidado. Então, isso linka com o que a gente vai falar mais lá na frente sobre elenco, análise de elenco. A gente tem que ter os jogadores que sejam definidores, acostumados a chegar, pegar a camisa e jogar, e que os meninos complementem e agreguem. E ao longo do tempo vão pegando confiança, quem sabe ganhar a titularidade, mas de uma forma natural. Você via o Jacaré hoje muito afobado. Ele entrou muito doidinho no jogo, ele entrou muito elétrico.
e queria a bola só para ele, muito fominho. O que é aquilo ali? Aquilo ali pode ser da cabeça do menino uma cobrança interna exaustiva. Não, os caras estão me botando aqui para jogar, eu tenho que resolver. Não é assim que funciona. Tem que ter calma com esses meninos. Então, assim, hoje foi o jogo que a gente fez, o jogo que teve mais consistência, né? Contra o Grêmio. Até acredito que a gente merecia ter ganhado, mas contra o Sport foi uma lástima. E aí, eu não vou lamentar o resultado, nem o resultado de hoje, que foi um resultado normal e aceitável, e nem vou lamentar o resultado contra o Grêmio, porque contra o Grêmio foi um empate 1-1 com o time reserva, mas é o Grêmio, e aquele time reserva do Grêmio é bom. Eu lamento, e a gente poderia estar com uma situação melhor na tabela se a gente tivesse ganhado do Sport. Que era para ter ganhado do Sport, que é um concorrente direto. Verdade. Entendeu? Então, aqueles 3 pontos do Sport fazem falta. Assim, o que eu vejo de evolução, né? Baita partida do Pacheco, o Samuel Xavier também muito bem, muito embora o segundo gol ele tenha falhado. Ali uma bola que você não pode tentar matar, tenta ser acossado pelo jogador da Atlético, é para estourar no mínimo. Luiz Otávio voltou àquele futebol, hein? De explosão, de velocidade. Graças a Deus. Del, né? Vou fazer aqui uma pergunta. Pode ser você, o Renan ou o Regicílio aí para falar. Vocês acreditam que o Ceará, de espírito, estreou hoje na Série A? Com certeza. Não, eu digo mais. Eu digo que a gente estreou contra o Grêmio. Há uma evolução entre o jogo Sport-Ceará e Grêmio-Ceará que é nítida. E há uma outra evolução no jogo Grêmio, do jogo Ceará e Grêmio para Atlético e Ceará. É nítido. Mas, Renan, eu fiquei com medo desse jogo, sabe por quê? Na hora que a gente leva o gol de empate, o emocional do Ceará, você nota que ele implodiu. Não, eu vou dizer uma coisa. A questão do emocional aí, eu acho que está muito, muito ligado à questão física, tá? Quando o time sabe que está no limite, os jogadores sabem que estão no limite e eles estão lutando com tudo para garantir a vitória e levam um gol bobo. Daquele jeito que foi tomado. Quase de pelada. Na verdade, um gol irregular, né? Gol roubado. Eu vou até tirar o gol irregular, porque aquilo ali foi um assalto. E esse jogo também, para mim, muita gente fala, foi pênalti claro, foi pênalti claro. Eu duvido que o juiz, mesmo com o VAR, ele tivesse marcado o pênalti. Eu disse uma frase no chat que eu disse desse jeito. Viu, Renan? Vamos discutir isso aí depois. Porque no jogo contra o Grêmio, o gol que a gente levou, apesar da brutal interferência do árbitro, foi um gol em que um jogador do Grêmio entrou sozinho e sem marcação, com a bola, por mais de 5 segundos. Até a pequena área, 5 segundos. Ou seja, os nossos volantes ou estavam esgotados e extremamente mal posicionados, né? Ou então aquela falta, aquele contra-ataque do contra-ataque, né? Pegou o Ceará com... Então, assim, é realmente algo de jogo. Mas é aquele negócio, o time ele afunda porque ele sabe que fisicamente ele está esgotado. E o Ceará está esgotado. É claro isso quando a gente pegou a escalação que o Guto colocou hoje, com o Charles no banco. Alguém aqui duvida que o Charles é titular absoluto? Com o Kleber no banco. Alguém aqui botaria em sã consciência o Sobis no lugar do Kleber? Né? De forma alguma. Então, ainda mais no jogo das circunstâncias de calor exacerbado, né? Exatamente. Então, o Ceará, a gente vai ver mais para frente também nesse programa, que o Ceará ele tem nos próximos 4 jogos, talvez os jogos mais importantes dessa primeira parte do campeonato. Né? Então, sim, eu concordo com o Guto, de que era preciso, sim, resguardar fisicamente alguns jogadores, dizer, vamos dar um freio, porque esse jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo que está na conta do perdido. Está na conta do perdido. Então vamos fazer a melhor partida aqui para tentar conseguir um empate. Empate é vitória. Né? E a gente viu que nas circunstâncias do jogo a gente poderia não só ter empatado, como vencido o Atlético Mineiro. Talvez. O primeiro tempo foi isso. Foi isso, entendeu? E mesmo com jogadores que a gente vê que não eram para estar ali. O Ceará estava encaixado no jogo. Até o pênalti, o jogo estava na mão do Ceará. Isso, o encaixe do jogo estava para o Ceará. Foi um lance que mudou a chave do jogo. A gente estava com 3 jogadores que são péssimos. Matheus Gonçalves, Sobis e Lima. Né? Mas o Lima atacando, eu acho que ele jogou bem. O Matheus,
a gente percebe e vê que ele é jogador de uma função para 20 minutos. Isso está muito claro. Ele não consegue fazer o jogo render do jeito que a gente espera, né? E o Sobis, eu entendo que o Del fala, é um cara de 37 anos e tal, mas o treinador tem que compreender de que se ele tem esse problema físico, então talvez não seja jogo para ele. Exatamente. Eu coloquei no grupo, não sei se vocês concordam, mas a minha sensação quando acabou aquele primeiro tempo era de que se o Ceará tivesse entrado com o Bergson, para poupar o Kleber, se o Ceará tivesse entrado com o Bergson, talvez a gente tivesse saído ganhando naquele primeiro tempo. Porque quantas vezes, assistam a reprise do jogo, quantas vezes a gente ouviu o Guto, os laterais, os meias... Tá esse lance, ó. Esse lance aí. Não tem ninguém. Esse lance, ó. Fabinho para, trava, não tem ninguém. Não tem ninguém. E ele tem que lançar para trás. Chega atrasadíssimo. E aí essa sensação... Então, assim, essa sensação que você está dizendo aí, né? Essa sensação que você está dizendo aí, que a gente poderia ter realmente ganho. O nosso jogo estava um jogo tão bem encaixado que quando a gente levou o primeiro gol e o Guto colocou o Charles de forma assertiva, o Ceará engoliu o meio campo do Atlético. E que o Charles se agigantou, o Charles passou a ser um jogador de tomada de bola, de estocada. O lance do gol que o Kleber perde, além de uma crítica ao Kleber, cara que, porra, tá fazendo baita campeonato, é titular absoluto, não jogou hoje por essa circunstância, mas na Série A não pode perder aquele tipo de gol. Aquele gol ali era o gol do empate, o jogo terminaria 1-1. Tanto é que depois daquele gol a gente levou o segundo gol. A jogada do Charles, de acreditar, de dar para trás, construiu toda a jogada de gol e o Kleber perdeu. Então, assim, a sensação da vitória foi latente até quando a gente tomou o gol. A gente poderia ter empatado e até virado. Tamanho Só teve uma raiva de uma vez só, né? Perdeu o gol e tomou o gol, foi uma raiva só pro acabou o jogo, pronto, acabou o jogo. E acabou o jogo. Rapaz. Gente, eu discordo de algumas coisas. Eu não vejo esse jogo como uma lição. Eu não vejo, porque eu vi um jogo onde, defensivamente, no primeiro tempo, a gente estava bem sólido na defesa, fato. Mas que pro meio, pro ataque, a gente estava anulado. A gente não tinha opção. Você vê, para mim, a melhor opção do primeiro tempo foi aquela arrancada do nosso volante, do Fabinho, onde ele toca para trás e o Fernando Sobral dá um balão para frente. Entendeu? Eu não vi a criação pelos nossos pontas. O Sobis perdido pra caramba. Aí eu fico pensando, beleza. Você desiste de marcar. Pelo elenco que você tem, você vê as peças da posição ali, você poupa o Kleber, entendeu? Você poupa ali algumas peças, o Charles. Eu entendo que tem que poupar, beleza. Mas eu não vejo um time assim, beleza, vamos só defender e se der uma chance a gente faz um gol. Isso funciona em jogos de mata-mata, em jogo de aguentar uma pressão. Para o Campeonato Brasileiro vai chegar um momento que a linha da defesa deles, cara, no primeiro tempo, tu vê, tem umas horas que o Hever e o outro zagueiro deles estão depois da meia-lua do meio campo, eles estão muito à frente, encurralando. Aí eu fico, meu irmão, que porra é essa? Você vai tomar um gol. Uma hora sobra a bola, sobra um pênalti, entendeu? Porque eles encurralam tanto a gente que acontece o que aconteceu no caso dos 24 minutos do segundo tempo, onde eu nem culpo o nosso zagueiro, que ele foi botado na fogueira, segundo jogo dele como profissional, e ele faz esse pênalti. Mas eu não culpo ele, entendeu? Por quê? Você olha para o banco do Ceará, cadê o zagueiro? Não tinha zagueiro no banco. Para o início de campeonato brasileiro, parece que a gente já está assim, com a língua para fora e acabou o time, não tem elenco. Aí você olha, quais as opções de ataque? Jacaré, corredor Rick, corredor que não chuta para gol. E a única esperança da gente é o Kleber. Que a gente chega assim, caramba, o Kleber teve aquele lance lá que ele não pode perder esse lance na Série A. Mas era a única chance que a gente teve clara. Entendeu? Aí eu fico pensando assim... A gente está empolgado com o Kleber e tudo mais, mas o Kleber é apenas um bom jogador. Ele é um bom jogador. Também não quero dizer que ele é ruim. Não, tá bem longe disso. Para mim é uma grata surpresa. Agora, eu fico pensando, para jogar uma Série A, você tem que ter opções de ataque.
E não ser uma coisa que uma cagada aos 46, você tem um lance que está cansado do adversário e faz um gol. Porque a Série A não vai funcionar assim. Funcionou algumas rodadas com o Lisca, entendeu? Em 2018, mas, rapaz, nem sempre vai acontecer isso. Entendeu? Era um resultado esperado, uma derrota para o Atlético Mineiro, era. Eu acho que esse Atlético Mineiro vai longe, é um time cheio de garotos, com baita técnico. Eu acho que é um time muito forte. A gente deu trabalho para eles, mas porque a nossa marcação foi boa. O que eu levo de bom para esse jogo é que a nossa defesa, o Luiz Otávio, está voltando a marcar bem, está voltando a ser aquele Luiz Otávio. Esse menino Gabriel Lacerda é uma boa surpresa, é muito melhor do que Brock, por exemplo. E tem umas coisas positivas que a gente tem que tirar desse jogo. Agora, ofensivamente, gente, é o alerta piscando na nossa cara, falando, não dá para jogar a Série A com Jacaré, Rick e Wesley. Não dá. E para mim, eu acho que a principal lição, é que eu digo, desse jogo, é que o Ceará vai e volta. Eu digo assim, o Ceará, do meio para trás, é o Ceará 2020. O Ceará do meio para frente nesse jogo foi o Ceará 2019. Né? O quê? Aquele time claudicante, aquele time que você não sente que não passa 5 jogos para fazer um gol. Aquele time que é uma sofrência para você conseguir criar. Então, o primeiro tempo do Ceará foi exatamente isso. Então, o que eu vejo mais é que nosso time melhorou muito a parte defensiva. A gente hoje tem, por exemplo, se a gente for pegar 3 volantes hoje, como Fabinho, Willian Oliveira, Charles, eu acho que o Guto já entendeu que o Willian Oliveira e Charles não jogam juntos. O jogo com o Grêmio foi bem sintomático. O Ceará foi muito mal com eles dois juntos na marcação. E nesse jogo de hoje, ele já deu uma deixa de que ele vai revezar os dois. Entendeu? Que um vai entrar na posição do outro. Agora, quem é o reserva do Fabinho? Entendeu? Mas o Fabinho quebrar jogo. Aí você já remenda. É aquele negócio. Quem é o reserva hoje do Clebão? O Sobe. Sobe está muito mal. Tem o Rodrigão. O Rodrigão, Deus sabe quando é que volta. Quem é o reserva do Vina? Wesley. Não dá. Não, improvisa aqui o Sobral, porque o Sobral tá voando. Bachola! Bachola! Não, eu não vou nem falar em Bachola, porque Bachola é putaria. Então, assim, assim, quem é? Saudade do Bachola. Saudades? Minhas coronárias estão com saudade dele, não. Então, assim, então, na verdade, quando você vai buscar soluções dentro do elenco, as soluções são voltar para aquele time de 2019. Mas o nosso presidente em entrevista, ele falou, muitas soluções estão dentro do nosso elenco. Viu, Renan? Esse é o meu desespero. Meu desespero é esse. Se o nosso comandante está dizendo que muitas vezes a solução está dentro do elenco do Ceará, eu pergunto, por que essa solução não apareceu contra o Atlético Mineiro agora? Porque os nossos jogadores titulares estão no DM. E aí, essa solução não apareceu. Viu, Renan? E eu vou aqui pegar um mote, já aproveitar e dizer isso aqui, que eu acho que é importante. Primeiro, parabéns. Ceará, na minha opinião, esse ano contratou bem. Se você for pegar a média de acertos. Acertamos com Vinícius, acertamos com Praz, acertamos com Clebão, Jacaré, boa surpresa. Charles. Acertamos com Charles. Os dois laterais. Acertamos. Uau. Então, assim, dos laterais. Só que ainda tem buraco. Ainda precisa raspar o ano de 2019. Eu vou falar, olha, cara, eu falo isso acho que todo o programa. Vai e volta, o Ceará volta para o ano de 2019. Volta com o Wesley, aí daqui a pouco o Bachola tá jogando de novo, aí daqui a pouco tá jogando jogadores que a gente sabe que não vai dar o resultado que a gente quer. Então, assim, Andrade, você tá coberto de razão, sabe por quê? Porque o próprio presidente, no final do campeonato ano passado, falou que a gente fez um campeonato medíocre, que ele fez várias ressalvas ao elenco, inclusive deixando a entender que tinha feito um péssimo elenco para a Série A. E como é que ele pode dizer que a solução está nesse elenco que nos remete a 2019?
com Matheus Gonçalves, com Bachola, com Wesley, com Bergson. É uma contradição. Se a gente não cair na real e não procurar mudar e trazer peças realmente novas, a gente pode pagar um preço caro por isso. Um preço caro. E eu falo muito... E eu falo... Pagar o preço da derrota do Sport foi caríssimo. Caríssimo. Foi caríssimo. Esses pontos não voltam mais, né, Renan? Não volta mais não. Quando fala daquela derrota do Sport, chega a me dar uma raiva tão grande. Um confronto contra um concorrente, Andrade, é para um time como o Ceará pensar em pelo menos 4 pontos. A gente vai conseguir 3 com o Sport, querendo muito. Aliás, no máximo. No máximo da gente, o nosso teto é 3. Tem que conseguir 3, né? Não, e outra coisa, eu sinto muito, dei os parabéns pro Robson na conquista, mas agora o sinal de alerta tá ligado. Robson, me desculpe, mas você tem que contratar jogador pro Ceará. Não tem essa de que a solução está no nosso elenco. Não existe isso, o elenco tá inchado. O elenco não tem como você falar em solução quando você tem um Wesley no elenco. Quando você tem um Juninho que já dá parado, que ninguém sabe o que aconteceu. Que uma coisa fique bem clara, viu, Renan? O que o Zundu Vozão fala, o Zundu Vozão sempre prega coisas coerentes. A gente não quer que traga um pacotão, vixe, vale da Série B e paga 6. Não. Entendeu? São contratações pontuais e criteriosas. Aqui não é unanimidade que o Ceará não precisa de um camisa 5. Claro, se você perguntar 10 torcedores do Ceará, 10 não vão dizer o Ceará precisa de um camisa 5, que a gente só tem o Fabinho. O Willian Oliveira não sabe fazer a função de 5. Quando você vê, ele está marcando lá perto do goleiro, saindo da função dele, deixando buraco nas costas. Foi assim que o Grêmio ferrou gol contra a gente. Sim. Então, assim... A gente precisa de mais um meia. A gente precisa de um meia, porque o Vina... Olha, mais um atacante no A1. São 3 a 4 contratações pontuais. Quando você tem um Leandro Carvalho, que é massa, a gente gosta do Leandro Carvalho, mas que é doido, que leva cartão porque tá reclamando com o juiz, que a cada 3 jogos ele passa um sem jogar, você tem que ter um cara para substituir ele, pô. Claro. Você tem que ter altura. Não tô pedindo para que seja melhor, não. Tô dizendo que tem que substituir a altura. Se vier o melhor, bota pro banco. E é isso que tem que acontecer no Ceará. Você tem que abrir uma concorrência de jogadores que realmente disputem a posição. Porque o que a gente vê são jogadores que não disputam função, que disputam entrar no time. Que, por exemplo, o Matheus Gonçalves, não tem que me coloque na cabeça que o Matheus Gonçalves seja um jogador que jogue na função que o Guto está colocando. Eu acho que até o Guto entende isso. O Matheus Gonçalves é um jogador de 20 minutos que só consegue jogar nas costas do zagueiro. Ele não é rompedor. Ele coloca a bola na frente e vai embora. Ele não divide bolas. Matheus Gonçalves, Renan, 3 jogos como titular na Série A. Os 3 jogos que a gente jogou. E um ponto. Tá na média do ano passado, né? Tá na média do ano passado. Então, assim, eu quero saber quem é que tá fazendo os scouts do Ceará. A gente não gasta um dinheiro enorme com essas comissões que o Robson fala que tem. Quem está fazendo os scouts, as contagens, de quanto o cara corre? Quanto o jogador correu? Quanto o Luiz Otávio correu? Quanto o Charles correu? Como foi que ele aguentou? Qual é o gás desses jogadores? Não disseram que a gente tinha que fazer uma, sei lá... Eles não têm aquele cinto lá? Aquele negócio que ele fica lá? Tem todas essas informações. A gente tá nesse afã de cobrança, de contratação, não é para outra coisa, não. É porque a gente tá vendo que falta bem pouquinha coisa para esse time da liga, entendeu? Falta isso. Porque o Ceará, o jogo que eu vi hoje, o Ceará contra o líder do campeonato. Um dos times que vai disputar esse título. O jogo que eu vi o Ceará hoje, eu digo um primeiro tempo brilhante, apesar do nosso ataque. Foi brilhante o primeiro tempo do Ceará. A gente anulou o ataque do Atlético Mineiro. A gente anulou. O que não conseguiu passar do Samuel Xavier. A gente fez o que Corinthians e Flamengo não conseguiram, né? Não. Aquele negócio, o desespero bate porque a gente vê o time jogando bem e não conseguindo colocar a bola pra dentro. O time jogando bem, chegando na cara do gol e o Fabinho olhando dizendo, não tem ninguém. Poxa, velho. Por falta de qualidade. Porque a gente tá com as peças. Apesar de ter 12 atacantes no elenco,
a gente não... A torcida do Ceará acredita em 2, 3 atacantes. Os outros, a torcida não acredita. Então, rapaz, eu acho que o presidente, nesse momento, ele tem que... A gente tentou recuperar jogadores em 2019. O Ceará ficou o ano todo em 2019 tentando recuperar o Wesley, tentando recuperar Quixadá, tentando recuperar um Bachola. Passando 2000... Aí a gente entra em 2020 tentando recuperar o Wesley, tentando recuperar Quixadá, tentando... Peraí, pessoal. Peraí. Paciência. O torcedor do Ceará não aguenta mais esses caras entrando e fazendo a mesma coisa que a gente já sabe que eles fazem há 2 anos. E outro detalhe importante, só para pincelar isso aí, Renan, para você falar, aproveitar enquanto o mercado tá cru. Porque quando esses times grandes começarem a entrar na sola, eles vão começar a inflacionar o mercado e atrás de jogador, e o mercado vai ficar fechado, como o Robson gosta de falar. Então as boas opções vão ficar cada vez mais escassas. Pessoal, para não perder o foco. C, série D, aí para não perder o foco, nota zoom aí para vocês. Só mais uma coisinha, só mais um ponto. Robson, eu sei, com todo respeito, eu sei que você não gosta de ouvir torcedor, eu sei que você disse que torcedor no lugar do torcedor na arquibancada, você já falou isso algumas vezes, você continua dando entrevista falando que o torcedor não entende como é que é dentro do clube. Eu sei que você acha isso. Mas o que a gente está pedindo é uma coisa extremamente pontual. Você montou um bom elenco, você montou 80% de um bom elenco para o time. Falta um pouquinho para você acertar esse time do Ceará para esse Campeonato Brasileiro. É isso que a gente está querendo dizer. A gente não está dizendo que você está fazendo um péssimo trabalho, que não sei o quê. Não, você está acertando. Mas, pelo amor de Deus, olha para isso e diga, falta só isso. Esse time vai decolar. Não é uma afronta, é até com humildade que a gente está dizendo. Olhe para isso. Uma súplica, né? Não é uma súplica, né? O torcedor sempre suplica por alguma coisa. Mas é uma atenção, sabe? É uma atenção. Eu não sei, realmente, eu não tenho uma planilha do Ceará aqui financeira, mas eu tenho certeza que o Robson tem informantes que olham para a Série B e dizem, pronto, aqui tem um cara que pode solucionar o nosso jogo. É isso. Vamos... Só para a gente... Já a gente vai entrar no elenco, a gente vai falar um pouquinho mais, pessoal, porque a ansiedade é grande. Vamos para a nota zoom desse jogo, rapidinho aí, né? Eu vou começar com o Regicílio. Vai lá, Regicílio. Ok. Defesa, eu dou uma nota 7. Não dou perfeito não, porque falhou. Perdemos 2-0. Eu não vou dar nota maior do que isso. Meio campo, só pelas volâncias mesmo, funcionou no primeiro tempo, eu dou nota 6. E ataque, eu dou nota 3. Del. Eu vou dar nota 8 para a defesa, porque o pênalti foi uma jogada infantil, perdeu um ponto. E o gol que o Samuel Xavier proporcionou, perdeu o outro. Então ela poderia ter sido 10, mas vou dar um 8 por essas duas falhas pontuais individuais. O meu campo eu dou nota 7,5, né, que melhorou muito com a entrada do Charles. E o ataque eu vou dar nota 4,5, porque muito embora a gente tenha falado que o Lima fez a melhor partida, mas o ataque deixou muito a desejar, perdeu muito gol, sim. Quando teve as oportunidades, não soube aproveitar, poderia ter sido mais incisivo, né? E não foi. Então, 4,5 aí para Vai lá, Renan. Consolar. Eu vou dar uma nota 8 para a defesa também. Eu acho que a gente jogou um jogo brilhante, certo? 2 pontos que a defesa perdeu aí foi por uma infelicidade, talvez por uma infantilidade, né, não no sentido negativo, tá? Uma infantilidade no sentido de que o jogador está crescendo ainda, está se desenvolvendo. O Gabriel, ele é um jogador que realmente é uma coisa que o Ceará tem que lapidar. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, certo, colocar o peso de uma derrota nesse menino. Porque senão a gente corre o risco de afundar. E a culpa não é dele de ele estar jogando. Ele está jogando ali porque, infelizmente, a gente tem 3 jogadores quebrados, né? E ele teve que entrar. Ponto final. Então, dou nota 8, 2 pontos ali, porque, infelizmente, por causa disso. Eu acho que nossos volantes, o Fabinho e o William Oliveira, jogaram muito bem, se acertaram muito bem. Eu gostei bastante. Então, eu vou dar uma nota 6, porque
ainda assim, quando vai aquela parte para o ataque, ainda teve alguns problemas de uma certa lentidão, mas na marcação acho que foi muito bem. E o ataque eu vou dar uma nota 4. Eu vou tirar meio ponto do Del e dar um ponto para o Regis Filho. Vou dar uma nota 4 para o ataque, porque, enfim, alguns lampejos, mas sem muita inspiração. Vamos lá, vou dar aqui minha nota. Defesa. Eu vou dar uma nota 7 para a defesa, porque eu acho que... eu vou deixar um adendo. Não façam... Gabriel e Bruno, vai? Bruno Lacerda, né? Bruno Lacerda. Gabriel. Estou com a cabeça de Bruno. Não façam com o Gabriel Lacerda o que o Ceará fez com o Pablo. Exatamente. Voltou para jogar na Série A, a torcida pegou no pé dele, se livrou, depois o cara foi bater quase na seleção brasileira, vendido por milhões para a Europa, jogou em Corinthians, em todos os maiores clubes do Brasil. E a gente não aproveitou o Pablo, que foi da nossa cria aqui. Então, dê um tempo. O rapaz tem qualidade, só que não bota na fogueira. Ele já teve uma pequena falha no jogo com o Grêmio, aí outra pequena falha agora. Aí o menino sente, depois ele não consegue mais evoluir, aí vocês desprepararam o rapaz. Então dá um tempo, segura, bota outro zagueiro, depois ele volta, ele vai entrar depois em outros jogos. Então fica esse adendo. Fabinho e Yuri Oliveira, ou Fabinho e Charles, para mim, eu vou botar nota 9 para os volantes. Jogaram demais. Para mim, o ponto alto do Ceará foram os volantes em todo momento do jogo. E ataque, eu vou dar nota 5 para o Lima, 0 para o Sobis e 1 para o Matheus Gonçalves. Pronto. Para nominar, para não dar a nota para os três, eu vou dar para cada um. Para mim, sobe 0. 0, nota 0. É isso aqui. Não jogou nada, sem força física, não ganhou uma dividida. Foi um jogador nulo em campo para o nosso ataque, nulo em campo na defesa e salário alto que a gente está pagando dele. Então, não passe mão em cabeça de jogador, não. Jogue bola, que seu salário está muito alto e a gente está pagando e estamos deixando de contratar jogador para estar pagando o seu salário. E Matheus Gonçalves não marca ninguém. Então, esquece. Para mim, jogador de uma função só. E os que entraram, na minha opinião, Charles muito bem, Clebão mudou, deu punch para o Ceará chegar e a gente poderia ter ganho o jogo se não fosse o Clebão entrando. E o Wesley, meu amigo, perdão, Jacaré e Rick, não dá, cara. São jogadores que eu acho que tem um limite. Eu não analiso o Wesley, eu não analiso o Wesley, porque se eu analisar o Wesley eu vou tirar ponto, então... Tem nota negativa não, Renan. É um buraco, aquele buraco que suga, sabe? Então... Pessoal, rodagem de elenco. Na entrevista coletiva, foi perguntado para o Guto e ele falou a história de rodagem, que tem que poupar, tem que rodar, porque quando chegar lá no meio do campeonato, o time arreia as pernas e aí não recupera mais. Eu não vou aqui, porque eu sei que todo mundo concorda, ninguém aqui é negacionista, né? Que acha que o ser humano, ele... E tem gente que diz assim, jogador de futebol é pago para jogar, tem que jogar todo dia, né? A gente sabe que é uma máquina, não é uma máquina, tem uma fisiologia que a gente sabe disso. Mas, vocês não acham que o Ceará... Eu vou jogar a pergunta aqui, a lenha na fogueira. Vocês não acham que tem hora para poupar jogador, não? Por exemplo, jogo com o Sport, que o Ceará poupou jogador. Hoje a gente está chorando esses pontos. Vou pedir para vocês discorrerem aí. O Ceará tem que ter... só uma coisa, Delano, rapidinho. O Ceará tem que ter no planejamento dele quais são os jogos de 6 pontos. Ele tem que pensar assim, jogo contra o Sport, por exemplo, era um jogo de 6 pontos onde o elenco inteiro naquele primeiro tempo, a gente perdeu aquele jogo no primeiro tempo contra o Sport. E a gente perdeu um jogo que a gente vai sentir muita falta no final na tabela, quando terminar o campeonato. E um jogo, por exemplo, quem faz muito isso de poupar elenco, e às vezes dá certo, é o Grêmio, o Renato Gaúcho. Ele fez assim, não, vou pegar o Ceará lá uma viagem longa, então não vou rodar aqui um pouquinho o elenco e tal. Mas o Ceará não tem esse privilégio de ficar rodando o elenco em jogos onde ele precisa
de mais pontos, enfim. A gente está com 9 pontos disputados com 1 ponto ganho. Eu sei que a gente pegou o Grêmio e o Atlético Mineiro, mas mesmo assim, os 3 times que entraram em campo são 3 times diferentes. Não existe o time titular que a gente está vendo aí. E além de tudo isso, tem departamento médico com menos jogador. Então, é muito difícil de você analisar e achar. Ronaldo, desculpa. Não, em relação à rodagem de elenco, é óbvio que time nenhum projeta derrota, né? Como o Regis falou, projeta poupar jogador. Né? O departamento fisiológico entra em contato com o técnico, ali com um acordo, ninguém planeja, né, jogo aqui eu vou perder e aí vamos poupar. Não é assim que funciona. Mas, se tinha um jogo que poderíamos poupar mais jogadores, era hoje. Era hoje. Né? A gente está pagando um preço, ressaca de Nordeste. Que conversa é essa? Era para ter entrado contra o Sport com força máxima, meu amigo, comendo um grama. Se aquele time do Sport fosse o time que entrou em campo hoje, né? Poderia até ter entrado com o Sobs e Matheus, como entrou com o Matheus. Se aquele time do Sport fosse o time de hoje, a gente provavelmente teríamos ganho o jogo. Provavelmente. Ou não perdido. Né? Então, assim, não podemos nos dar o luxo de poupar jogador, principalmente contra times que são nossos concorrentes direto. Isso não existe. Como agora, essa sequência que a gente vai pegar. Vamos pegar 4 jogos agora, que são nossos concorrentes diretos. Vasco. Vamos falar disso já. Bahia. Vasco, Bahia, Atlético Goianiense e Fortaleza. São 12 pontos com 4 concorrentes diretos. E aí, a gente vai poupar? O elenco está desgastado, vamos poupar? É uma coisa que, infelizmente, né, não tem como cogitar. Eu vou mais longe, vou até dizer, até para tentar fechar isso aqui, o Renan vai falar também, se ele quiser, mas eu vou ser bem claro aqui. Eu acho que você poupa jogador quando você tem folga. Eu nunca vi um time que estreia um campeonato poupando jogador. Tipo, não, agora eu tô aqui a 5 pontos da zona, vamos começar a rodar o elenco. Entendeu? Beleza, vamos rodar o elenco. Agora, eu começo o campeonato já rodando o elenco, eu tô dentro de uma zona, me afundando na zona e eu vou rodar elenco. Não, meu amigo. Aí você tá com a cabeça nas nuvens, né? A não ser que o cara realmente ele não tenha uma condição de entrar em campo. Aí tudo bem, não, o cara não reúne condições físicas. O cara não fica em pé. Aí o cara não consegue. Aí tudo bem, aí você tá poupando. O cara não tem condições de entrar em campo. Agora, rodar por rodar, numa circunstância, eu sou completamente contra. Tudo bem que esse jogo de hoje era um jogo que eu digo, Atlético Mineiro lá e tal, mas os próximos jogos, Ceará vai ter que mudar a sua história. Eu queria dizer só o seguinte, eu não tenho na minha vida uma filosofia muito pragmática. Tenho muitas críticas sobre a questão do pragmatismo. Mas tem certas coisas no futebol que eu acho que tem que ser pragmático. Por exemplo, eu vou enfrentar o Atlético Mineiro, que ele provavelmente, fora de casa, às 11 horas da manhã, em época de verão, né? Ou seja, com a umidade lá embaixo e a temperatura lá em cima. Vou pegar esse time, né? Que é um time muito forte que está lutando para ir para ser campeão. Esse, para mim, é o jogo em que, na nossa competição do Ceará, é um jogo que você diz, vou tentar buscar um empate com o que der e vou rodar o meu elenco. Vou pegar o Flamengo? Ótimo. A não ser que o Flamengo esteja em último lugar na tabela, eu levo meu titular para ganhar ponto do Flamengo. Então, assim, eu concordo muito com o que o Recife falou agora, e tem que ter uma estratégia. Tem que ter uma estratégia. Se eu vou poupar jogador, como que eu vou fazer esse elenco rodar? Eu sou absolutamente contra poupar jogador contra adversário direto. Não, mas é um time pequeno. Não existe time pequeno menor do que a gente nesse campeonato. Não existe. Existe time igual. Menor não existe, não. Porque a gente vai olhar para um lado, a gente tem um Sport. Em nível de Nordeste, competição igual. A gente tem um Goiás, competição igual. Um Atlético Goianiense que cai e sobe o tempo inteiro. Certo? Então,
O Bragantino, cheio de dinheiro. O Bragantino, se você espirrar, sai uma nota em dólar ainda. Se não sair em euro. Então, meu amigo, o Ceará tem que botar a mãozinha na cabeça e dizer o seguinte: olha, realidade e pragmatismo agora tem que ser a nossa regra. Qual é a nossa estratégia? Vamos rodar elenco? Vamos rodar elenco. Então vamos rodar elenco com que time? Com quais times? Ah, esse time aqui dá para pegar um empate. Dá para pegar um empate. Vamos arrumar uma defesa assim bem forte e dar condição de um contra-ataque que utiliza esse Matheus Gonçalves mesmo. Enfim, tá entendendo? Agora, o que não pode acontecer é o que aconteceu com o Sport. Isso não existe. Isso não existe. Perdemos 3 pontos em um confronto que eram para ser 6 pontos que a gente ganhasse. Vamos lá. A gente já falou um pouquinho, mas continuar aí. Avaliação de vocês. Eu vou ser bem objetivo aqui, né? Senão a gente avalia demais. A gente já fez uma pré-avaliação. Eu vou pedir que vocês pontuem as posições de contratações que o Ceará precisa e a quantidade. Vou dar a caneta do presidente. Vai lá, Del. Hoje eu traria... Assim, a entrevista que ele deu hoje, eu até concordo com ele, e ele tem muito mérito na formação desse time, campeão da Copa do Nordeste, dessas boas contratações que ele fez, pela calma e pelo critério. Ainda mais que Jorge Macedo e o menino lá, o Sérgio Dimas, conhecem, sabem onde a coruja dorme, né? Então, assim, o que a gente cobra é que eles possam agir logo, quanto antes. A gente precisa hoje, de um volante camisa 5. Eu gosto muito de citar nome, porque eu tô acompanhando a galera jogando aí Série A, Série B. Um jogador que seja ora um ponta, ora um meia, porque é importante a gente contratar jogadores, não só jogadores bons, mas o futebol pede hoje muito jogador versátil, que atua em mais de uma posição, certo? Então, aquele camisa 10 que seja um camisa 10 pendendo um pouco o camisa 11, o camisa 7, que ele possa jogar tanto numa meia como numa ponta. E aquele centroavante que possa ali fazer sombra para o Kleber, que quando o Kleber não possa jogar, o substitua à altura. E aí eu tenho 3 nomes que eu estava observando. 2 eu já venho observando há algum tempo e agora eu comecei a observar um na Série B. Não me lembro do nome do rapaz, mas é um atacante do Guarani de Campinas. Muito bom jogador de lado, joga pelo lado esquerdo do campo, às vezes joga ali por trás do atacante, fazendo aquela chegada. Não lembro o nome dele. Infelizmente, eu não vou até pesquisar, mas no decorrer do programa eu vou falar. Muito bom jogador. Camisa 5, Guilherme Rende, do Vitória. Muito bom jogador. Camisa 5, Brucutu, que é aquele cara que guarda posição, que fica ali na cabeça de área, no meio dos zagueiros, que é o que a gente precisa. Você é muito feliz, Andrade, quando você fala do Oliveira, que ele é um camisa 5 de muita volúpia, mas ele não guarda posição. Ele tem todo o biotipo de um baita camisa 5, mas ele não é, infelizmente. E um atacante que eu acho que cairia muito bem nesse time é o do Paysandu, Nicolas. Eu tô aqui com a escalação do Guarani. Eu não conheço. É Bruno Sávio, além de frente, Bruno Sávio, Todinho e WDS Souza. Todinho. Acabou de nome Todinho. Todinho. Muito bom jogador. Jacaré, Todinho. Eu não vou mandar nome duplo. Jacaré, Todinho. Petróleo. Ora. Não, eu sei. Voltando às antigas, né? As antigas que eram os nomes desse jeito. Pô. E esse Nicolas, jogador do Paysandu, que é um baita jogador, viu? Olho nesse cara. Então, assim, são contratações que a gente sabe que se vier, a probabilidade de dar errado é muito pouca, sabe? É dessas contratações que a gente precisa. Andrade, uma coisa que a gente não viu foi, normalmente, quando um técnico novo chega no time, ele já vem com a sua lista de jogadores. Ele avalia o elenco e fala, beleza, a gente precisa de determinados jogadores aqui. O Guto chegou no início da pandemia, né, por causa que o Anderson saiu, e até agora nenhum jogador do Guto, indicado pelo Guto, chegou. Já começamos a Copa do Nordeste, pegamos o Campeonato Cearense, finalzinho, a Copa do Nordeste, e agora começou o Brasileiro, e nenhum jogador do Guto está ali na lista. O que está acontecendo? Entendeu?
Cadê? Cadê os jogadores? O Guto, com certeza, tem uma lista. Quando ele vai numa entrevista pós-jogo e fala que precisa de contratação, ele está dando uma direta, na verdade, na diretoria. Então, cadê os jogadores que o Guto o Guto está fazendo tudo isso aí? Ganhou uma Copa do Nordeste com jogadores do Henderson e da outra geração. Entendeu? Às vezes eu olho para o Sobis nesse time e eu fico pensando, meu Deus, o Guto pensando, o que eu faço com o Sobis? O que eu faço? Eu boto ele aqui no meio ou boto ele no ataque? Ele não se encaixa. Só falta dar a luva do Praz para ele. É tipo assim, pô, não tá funcionando. Mas é jogador que talvez ele nem contaria. Mas tá lá, tem que mexer com esse time. Mas cadê os jogadores do Guto? Entendeu? Então, provavelmente existe essa lista. O Del tá dizendo uns jogadores aí, que é até importante a gente dar uma olhada e verificar, jogadores de Série B, que a gente pode ver e tirar uma coisa legal daí. Claro. Mas, poxa, cadê o Guto? Tenho certeza que o Guto tem uma lista de jogadores de Série A ali, que não estão sendo aproveitados, que enfim, que agrega ao elenco. Que ele sabe os pontos de defeito do Ceará. Mas, Andrade, eu só para ter um pouquinho de humor aqui, eu recebi uma fake news, mas uma pesada, que tem o nome do Del Luiz, certo? Então, atente aí, Del, para esse daqui. O cara me mandou o seguinte, bomba, Guto Ferreira, atrito com o presidente Robson de Castro, solicitou 5 reforços para o campeonato e a diretoria ainda não acatou seus pedidos. São eles, 2 pontos. Olha isso aí. O Rafael, da Alemanha. Né? De novo. Calma. Edinho, ex-Fortaleza. Ave Maria. Magno Alves. Nossa Senhora. Aí é para compor o elenco. Sérgio Alves, não? Tem o Sérgio Alves nessa lista, não? Anderson. Rapaz, eu queria saber se ele ia competir se ele quer competir com o goleiro, né? Anderson, zagueiro, ex-São Paulo. E Pipico do Santa Cruz. Olha, putaria. Não, pelo amor de Deus. Rapaz, eu demitir o Guto se ele me mandasse uma lista dela. Guto Ferreira não sabe. Guto Ferreira. Rapaz, tu ganhou a Copa do Nordeste, mas tá sendo demitido, viu? Tu é doido, Guto né, Ferreira não sabe nem quem é Edinho no jogo do bicho, mano. Pipico, bicho. Pipico, mano. Vamos aí, pessoal. Eu não vou ter nomes, mas eu concordo com vocês. Eu só queria botar isso daqui para ter um pouquinho de humor. Porque se você receber isso, meus amigos, é mentira. O cara acreditar numa conversa dessa. Aqui tá foi o gabinete do ódio que mandou, viu? O gabinete do ódio tem essas presepadas. Esse é o gabinete do sem cérebro. Tu é doido. Aí o cara não sabe nem fazer fake news. Aí pelo menos fazer umas fake news que prestem. O Reis falou um negócio interessante. Quando eu citei 3 jogadores de Série B, jogadores que eu vejo que tem potencial para chegar aqui e não sentir tanta diferença de jogar uma Série A. Mas o nosso mercado, acho que o mercado que a gente tinha que ir mesmo é esses jogadores que o Ceará tem relacionamento com alguns times que poderiam pegar jogadores que não estão sendo aproveitados e poder trazer para cá. Del, eu vou até mais longe, Del. Eu acho que Série B é muito importante esse ano 2 coisas. A gente não tem torcida. Então, o jogador sentir esse ano, meu amigo, se ele sentir, meu amigo, ele vai fazer outra profissão, que o cara sentir num jogo sem torcida, jogar bola, meu amigo, vai fazer outra coisa, não vai jogar bola, não. Então, isso para mim é um ponto-chave. Então, se existe um ano para você arriscar em jogadores de uma Série B, é esse. Não teria outro, entendeu? O momento é muito bom para isso. E eu coloco um outro porém nisso aí. O jogador que vem de uma Série B, ele vem mordendo, ele vem feito louco para jogar uma Série A. Que é o sonho da vida dele, é jogar a Série A. Então, ele tem a chance da vida. Então, ele vai entrar com muita vontade em campo. Isso vale esse tipo de investimento muitas vezes. Mas vamos aqui para o nosso ponto, avaliação do campeonato, para a gente entrar aqui nas próximas. Vocês pediram 4 jogos, eu botei 6. Mas na sequência aí, Vasco, Bahia, aí vem Vitória, Copa do Brasil, né? Aquele jogo que ficou faltando. Atlético Goianiense, nosso rival, e Santos, né? Santos, inclusive, ganhou hoje, né? Santos ganhou hoje do Atlético Paranaense, né? Então, pessoal, e aí? Essa sequência aí, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5 jogos, 15 pontos em jogo. É pro Ceará ganhar quanto aí? Eu vou fazer a análise, Andrade, primeiramente, desses 4 jogos, certo?
Depois eu discorro um pouquinho para Vitória e Santos, porque eu acho que é uma situação meio particular. Um ponto de vista que eu não tenho em relação a isso. Esses 4 próximos jogos, eu fiz até uma escala aqui em casa hoje de tarde e coloquei assim, estava até conversando com o pessoal em outro grupo. 12 pontos, maravilhoso, nesses 4 jogos. 10 pontos, o trivial, porque são 3 jogos em casa e um fora. 9 pontos, o normal. 6 pontos, aceitável. Menos que isso, trágico. Menos do que 6 pontos, trágico. Entendeu? Então, o normal são os 9 pontos, as 3 vitórias em casa. Os 10 pontos é aquela pontuação segura. Os 12 pontos, maravilhoso, a gente vai brigar lá em cima. Né? E aí, contra a Vitória, já me remeto a esse negócio de rodar elenco. Vai colocar a Copa do Brasil em xeque, abrir mão. Não é abrir mão, mas se tem um jogo que a gente pode poupar, esse contra o Vitória seria um. Entendeu? Porra, a gente já tá nas oitavas ano que vem, da Copa do Brasil. Né? Mas entendo quem discordar, quem acha que a gente tem que focar na Copa do Brasil também para seguir, até por questões de ranking, né? Se a gente passar para a próxima fase, a gente já não é alcançado por alguns clubes que historicamente são inferiores ao nosso, aqui no estado. E aí, Santos também, a gente poderia fazer essa rodagem de elenco desde que a pontuação que a gente faça nesses 4 jogos seja uma pontuação que nos deixe seguro. Ou seja, de 10 a 12. Del, eu vou nem botar ponto. Eu vou dizer o seguinte, o jogo mais importante é o próximo, não é por nada, não. É porque eu tenho muito medo, se a gente perde esse jogo pro Vasco, do Ceará entrar numa depressão, entendeu? E aí a gente pega um Bahia que vem engasgado de 2 vitórias seguidas na Série A, viu? Esse Bahia aí ganhou os 2 jogos que teve, né? Não é porque a gente ganhou os 2 jogos do Bahia que a gente vai menosprezar o Bahia. O Bahia, ele vem com gosto para ganhar esse jogo. Eu coloco o jogo mais difícil de todos, Ceará e Bahia. Vou colocar Ceará e Bahia, pelo histórico que a gente teve com eles e pela qualidade do time do Bahia. Então, e eu digo para você que eu não rodaria, não. Talvez eu rodasse Ceará e Bahia, sabia? Talvez eu rodasse o elenco nesse jogo aqui, eu não sei. Né? Ceará e Vitória, rapaz, Copa do Brasil é uma Copa que a gente não pode jogar fora, não, entendeu? Eu não jogaria fora a Copa do Brasil. Agora, 2 jogos, na minha opinião, a gente tem que ter 6 pontos, que é Atlético Goianiense e Fortaleza. Não é menosprezando o nosso rival, não. Mas o Fortaleza desse ano, assisti até sim. Agora o jogo com o Atlético, com o Botafogo, está muito inferior ao Fortaleza do ano passado. Está muito inferior ao nosso time, diga-se de passagem. Não, eu estou dizendo, o nosso time é melhor do que o time nosso do ano passado e o time deles é pior do que o time deles do ano passado. Então, assim, é um jogo, em qualquer circunstância, para a gente entrar para vencer e achar ruim empate jogando com eles. Atlético Goianiense é um jogo para a gente, fora de casa, entrar para vencer. Agora, Ceará e Vasco, para mim, vai ser um jogo muito importante, porque é um time que vem muito bem. Eu assisti hoje o jogo do Vasco todinho com o São Paulo. E esse Vasco tá jogando bola. Esse Vasco tá arrumadinho. Esse Cano tá fazendo gol de todo jeito. E esse cara vinha pro Ceará, né? Esse cara tava na nossa lista para ser contratado, esse cara do Vasco. Então, assim, é um time que tá arrumadinho, tá bonitinho. Eu tô com muito medo desse jogo. Na minha opinião, o jogo que eu tô com mais medo é esse próximo jogo. Mas o Ceará vai ter que tirar força, não sei da onde, mas a gente vai ter que vencer esse jogo com o Vasco. Uma coisa, Andrade, muito interessante aqui, a gente tem que pensar, a gente estava falando, qual é o time que a gente vai rodar? A gente está escolhendo. A gente parou para analisar que os nossos adversários estão escolhendo o Ceará para rodar? Ótimo, então tem isso também. Sim. Eu espero que sim. Eu vou dizer, eu não vejo onde... nesses jogos, eu não vejo onde a gente vai rodar. Eu não consigo ver onde a gente vai rodar elenco. Não dá para rodar nesses jogos, não. O Ceará, ele vai ter que ligar o turbo nesses 6 jogos. É a maratona. Depois de sair, aí a gente pode pensar em rodar elenco. Eu vou dizer, sabe por quê? O jogo contra o Vasco é o jogo mais importante, porque talvez seja o jogo que alivia a musculatura, alivia a ansiedade. Que é a vitória, a primeira vitória.
Tem que vir. Porque A se não vê essa sexta-feira primeira aí é vitória, quinta. A sexta aqui é quinta. Só pra o peso do jogo contra o Bahia é outro. É um peso muito maior. E por mais que a gente tenha vencido 2 jogos na Copa do Nordeste, pode ser um jogo que complique demais a vida da gente se a gente não consegue fazer um bom jogo e ganhar do Vasco. Então aí, só aí eu já não vejo como é que a gente possa rodar. Mas caso a gente ganhe do Vasco, a gente precisa ganhar do Bahia também. Mas a gente vai entrar em campo um pouco mais aliviado. Contra o Vitória, não é nem pela minha escolha. O Robson não vai querer perder essa vaga da Copa do Brasil por nada, porque tem dinheiro envolvido. E o Ceará precisa de dinheiro. Certo? Então, passou de fase da Copa do Brasil, dinheiro para o clube. E, obviamente, o gestor vai dizer, eu não vou abrir mão desse dinheiro. Tem que ir lá e tem que ganhar. Então, assim, não é nem por eu escolher, ou qualquer um de nós que vai escolher. O Ceará vai jogar com o time titular para trazer essa vaga contra o Vitória. E é jogo que tem bicho, Renan. Jogador gosta de jogar esse tipo de jogo. Exatamente. Atlético Goianiense, adversário direto, meu amigo. Não tem o que pensar. É ir lá para pegar 3 pontos ou pelo menos não deixar o Atlético Goianiense disparar à nossa frente ou empatar. Ponto. Contra o nosso rival, não vou nem falar. É questão de moral, é questão de história, questão de valores, filosofia de vida, é questão de futuro da família, é tudo. De tudo. Tem que discutir, não é só 3 pontos, não. Entendeu? E contra o Santos é um jogo dentro de casa. É um jogo dentro de casa. É um jogo dentro de casa contra um time que um jogo joga bem, outro jogo joga muito mal. Um outro jogo se supera, no outro jogo é engolido. Então, o Santos que a gente pode enfrentar que pode ser engolido. Depois disso daí, meu amigo, aí você roda elenco, dá um respiro. Agora a gente precisa conquistar e pontuar em todos esses jogos. Importante analisar, né, Renan? 4 jogos em casa. Sim. Olha só. São são 4 jogos em casa, exatamente. 4 jogos em casa de 5. Você não tem o que pensar. Joga dentro de casa pro nosso time, para os nossos objetivos, não tem o que pensar. Talvez essa seja a melhor tabela pra gente agora no campeonato. Então não tem o que pensar, cara. Não tem o que pensar. Não pode poupar nesse momento, não pode poupar. É ir pra guerra e tentar alguma coisa. O Ceará tem que fazer agora uma Copa do Nordeste, como ele fez. É focar e dizer assim, agora o meu melhor que eu tenho, eu vou botar em campo. Não tem poupar. Né? Aqui eu tenho que extrair a minha vitamina para depois de Ceará e Santos. Pronto. A gente fazer até a gordura mesmo. É o momento da gente fazer a gordura da zona. E aí, pessoal, é o importantíssimo, né? É por isso que a gente fala tanto em elenco, porque isso aí vai desgastar o time de uma maneira em que a gente não tem precedentes. Os jogadores vão ficar desgastados. Contundido, vai ter jogador contundido. Entendeu? Então a gente vai precisar de elenco para isso, para continuar o campeonato. Pessoal, sem muitos preâmbulos aí, vamos encerrar nosso programa aí, Zuno Vozão, edição 22. Para você, torcedor alvinegro, espero que você tenha gostado do nosso programa. Dá a curtida, ativa o sininho lá no YouTube, segue nossas páginas no Facebook e no Instagram, na IGTV. E vamos torcer para que essa semana seja diferente agora, que o Ceará consiga as vitórias que a gente está precisando aí, né? Que vai ser contra Vasco e logo depois Bahia, e a gente consiga fazer programas melhores, né? Com melhores perspectivas. 10 segundinhos aí para cada um. Ceará e Vasco. Resultado, Recife. Porra, logo eu. Vamos lá, cara. 2-1. Um gol no finalzinho também. Pelo amor de Deus, só uma vitóriazinha. Só quero isso. 3-0. Sacola do Vasco vai encher. Renan. Ao contrário de você, Andrade, não acho que o Vasco é esse time arrumadinho, não. Pegou um São Paulo horroroso. Um São Paulo horroroso. Já mostrou que ser horroroso contra o Fortaleza. Eu acho que a gente vai levar de 2-0. Eu acho que vai ser o jogo que a nossa defesa vai se postar e eu acho que o nosso ataque vai desencantar. 2-0zinho, tá ótimo. E contra o Bahia eu espero um 2-1. Mas Bahia, mais pra frente a gente vai falar depois, né? Eu vou dizer que para mim 6-0 continua sendo goleada. Só 3 pontos, 3 pontos. Eu quero 3 pontos. Seu Alvinegro. Tchau, tchau. Grande abraço. Nos encontramos no nosso próximo programa. Zuno Vozão. Fica ligado aí.